Olá pessoal, de Direito Civil 7, tudo bem? Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos aí acerca da propriedade, né? E hoje nós vamos tratar de modo específico sobre a aquisição da propriedade, certo? Então, nós vamos ver que a aquisição da propriedade, ela pode ser tanto originária quanto derivada. Você já tem uma noção do que é isso, desde o estudo lá da parte geral de direito civil, né? Como que se adquire algo de modo originário, de modo derivado. Então, a aquisição originária quando nasce para você ali o direito de propriedade sem ser repassado por outra pessoa, e a aquisição derivada quando alguém já era dono, né? Já tinha direito de propriedade e é repassado para você, então, de modo derivado, certo? Então, isso daí nós podemos ver como um exemplo, né, a originária como uma cessão, uma uso capião, uma ocupação, e na derivada ali nós vamos ver que o mais comum é a compra e venda, né, e que ela vai acontecer através do registro para o bem imóvel e através da tradição para o bem móvel, tá? E é isso que nós vamos estudar a partir de agora, gente. Nós vamos começar tratando da aquisição da propriedade imóvel. Depois nós vamos estudar a aquisição da propriedade imóvel, tá? Por hoje nós vamos conhecer, não sei se por hoje, né, mas por essa aula aqui, utilizando nossas ferramentas, nós vamos conhecer como é possível se tornar dono de bens imóveis, aquilo que não pode ser mexido, né, podemos dizer assim, aquilo que não se move. Então, no caso de casas, terrenos, fazendas, está previsto no nosso Código atual, né, aí de modo, numa interpretação extensiva, 3 modos ali de aquisição dessa propriedade imóvel. E nós vamos tratar do primeiro, então anotem aí, né, aquisição de propriedade imóvel. Primeiro tipo de aquisição através do registro. Então, um registro, coloquem aí no caderninho de vocês. Antigamente era chamado de transcrição, escrever, né? Aquisição derivada. Então, o registro, ele é o modo mais comum aí de aquisição de imóveis, tá, pessoal? Como conceito, vocês podem anotar que se trata, vamos lá, conceito, né? Registro, aquisição da propriedade mais comum, da propriedade imóvel mais comum. Conceito: se trata da inscrição do contrato no cartório de registro. Se trata da inscrição do contrato no cartório de registro do lugar do imóvel, tá? Então, vai fazer a inscrição lá no cartório de registro de imóveis. Existem, pessoal, vamos esclarecer aí. Existe cartório de nota, para quem não sabe, cartório de notas, né, no plural, que é onde a gente faz escritura pública, testamento, reconhecimento de firma, cópias autenticadas, o uso mais comum, né, reconhecer a assinatura, essas questões. E cartório de registro de imóveis, né, o cartório de registro de imóveis é onde nós vamos fazer esse registro, né, dentro ali do livro de registro mesmo do cartório desse imóvel, tá? Por isso que nós vamos falar que se trata da inscrição do contrato no cartório de registro do lugar do imóvel, certo? Dando sequência aí, nós vamos ver que cada imóvel, seja uma casa, um terreno, um apartamento, uma fazenda, né, ele tem um número, uma matrícula. Esse número, na verdade, é uma matrícula. Então, todo imóvel tem uma matrícula. Assim que você for adquirir um terreno, alguma coisa, você deve se atentar para essa questão da inscrição da matrícula. Se ele não tiver a matrícula, é porque a maioria dos imóveis irregulares, como acontece aqui em Uruaçu, que a pessoa só tem um recibo de compra e venda, tá? Esse número próprio, que é a matrícula, ele deve estar devidamente registrado no cartório de imóveis ali do seu bairro, da sua cidade, né? Se a cidade é pequena, como aqui no nosso caso, acho que só tem um cartório. Então, ele deve estar registrado lá no cartório e ter esse número próprio chamado de matrícula. Esse cartório de imóveis, ele tem a função pública de organizar os registros de propriedade e verificar a regularidade tributária desses bens, tá? Desses imóveis. Pois não pode ser registrado imóveis com dívidas de imposto. Então, além de fazer esse registro, o cartório de imóveis, né?
Hoje eu estou com dislexia de número. O cartório de imóveis ele é responsável por fazer essa organização e essa regularidade tributária do imóvel, porque para se fazer o registro é necessário estar em dias com o fisco, podemos assim dizer, de um modo mais popular, certo? A função do cartório é pública, mas a atividade ela é privada, ainda, né? Privada. Apesar que nós já temos aí uma mudança para a questão dos concursos públicos dos agentes cartorários, porém, ela é privada, sendo fiscalizada ali pelo Poder Judiciário. Nós temos uma lei chamada Lei 6.015 de 73, que é a chamada Lei dos Registros Públicos, tá? Que mostra aí sobre essa disposição dos registros públicos. Então, quem tem interesse de estudar mais sobre os cartórios, procure a Lei 6.015 de 73. Quando você compra, doa, troca um imóvel, você precisa celebrar o contrato em qualquer cartório de notas aí através de escritura pública. Então, você vai no cartório de notas que nós já estudamos, faz a escritura pública, né, conforme os nossos artigos 108 e 215, dá uma olhada lá. E depois nós precisamos inscrever essa escritura no cartório de registro de imóveis, que é do lugar do imóvel aí, de onde está situado esse imóvel, tá? Só o contrato e a entrega das chaves e o pagamento do preço não basta. Então, não é suficiente a tradição ficta aí da entrega das chaves e a realização do contrato e o pagamento. É necessário, né, também fazer o registro, tendo em vista a segurança da circulação dos imóveis e a regularidade tributária desses bens imóveis, certo? Essa escritura, gente, ela pode ser feita em qualquer cartório de notas do país, né? Mas o registro, ele só pode ser feito no cartório do lugar do imóvel, onde está situado o imóvel, tá? Isso está no nosso artigo 1245 e nos seus parágrafos. Então, faça a leitura, anota aí embaixo, artigo 1245 e os seus respectivos parágrafos, fazer a leitura. O título translativo, né, a que se refere o parágrafo 1º, em geral é o contrato, a forma como você se transfere esse imóvel, conforme o nosso parágrafo 1º do 1245 nos fala, é o mais comum aí entre nós, na nossa sociedade civil organizada, é o nosso famoso contrato, tá, de compra e venda, locação, né? Alguma coisa nesse sentido que você vai ter a realização desse contrato, certo? O registro de imóveis no nosso país, dentro da nossa civilística nacional, ele não é perfeito. Por quê? Vamos fazer a crítica ao sistema. O nosso país, Brasil, né? Ele é um país considerado continental. Olha a extensão territorial que nós temos. Lembra do nosso paizinho? Ó, eu tenho um globo aqui para mostrar o Brasil. Cadê o Brasil? Ó, o Brasil, olha para vocês verem a aula de geografia. Essa parte amarela aqui toda é o Brasil. E olha o continente americano, né? E olha o tamanho dos outros continentes que nós temos, né? Continente africano, europeu, Ásia e tal. Dentro desse contexto, nós percebemos que o Brasil ele tem extensão territorial que se assemelha de um próprio continente. Ou seja, é um Brasil com dificuldades de organização territorial, automaticamente com dificuldade de organização de registros públicos de imóveis, certo? Então, nós temos muitos terrenos sem registro, né? Mas o ideal, a nossa perfeição aí, o nosso ideal a ser alcançado é que todos os imóveis, todos os terrenos tivessem a sua matrícula, né? O seu número próprio, ali registrado com as suas dimensões, a sua história de aquisição, né, seus eventuais ônus reais ali, hipoteca, servidão, superfície, usufruto, tudo que já foi colocado sobre esse imóvel. Quando nós vamos num cartório de registro de imóveis, quem tem um pouquinho mais de vivência social, já tirou uma inteiro teor, certidão de inteiro teor, que a gente vai lá tirar no PED, né, no cartório. E ela traz toda essa historinha de vida do imóvel. Então, o ideal seria que todos os imóveis tivessem, de fato, essa historinha ali, que tivesse o seu número, certo? Então, nós vamos ver que no cartório de imóveis se registra não só a propriedade, mas também qualquer tipo de direito real é feito dentro do cartório de registro de imóveis, tá? E o exemplo aí, podemos ter hipoteca,
a servidão, superfície, usufruto e todos aqueles que nós já anotamos conceitozinhos nas nossas aulas iniciais, certo? Antes do registro do contrato não há um direito real, né? Não há propriedade, não há sequela em favor do comprador, conforme o parágrafo 1º do artigo 1245 do Código Civil. Quando nós temos só o contrato feito lá, escritura apenas, sem registro, gente, nós temos só direito obrigacional. Passa a ter direito de propriedade só depois do registro no cartório de imóveis. Então, por isso que a gente fala tanto, né? Registro no cartório de imóveis, aquisição da propriedade de bens imóveis, tá? Esse registro, ele é, assim, insubstituível, certo? Então, seguindo aí, só a termo de observação, eu já falei isso para quem fez direito obrigacional comigo, que o carro, ele tem um registro no Detran, mas carro não é imóvel. Carro é bem móvel, tradição ficta com a entrega da chave. Por isso você se torna dono do carro não pelo registro, mas pela entrega da chave, tá? Nós vamos ver isso, que na verdade a aquisição da propriedade do carro se dá através da tradição, do artigo 1267. E o registro feito no Detran é feito apenas para finalidade tributária, tá? De multas, de pagamento de PVA, toda essa questão. A aquisição da propriedade mesmo, ela se dá do carro com a entrega das chaves, porque ele é bem imóvel, tá? Vamos lá, gente. Seguindo aí a anotação de vocês, hein? Como eu digo, eu não tô vendo, mas Deus tá vendo. Quero o caderninho completo aí de vocês. Anotem aí características do registro. Vamos falar, tô com dislexia de número hoje. Vamos falar sobre as características do registro. Vamos lá. São 4 características, tá? Primeira característica. Anotem aí, características do registro. 1. Fé pública. Notaram? Fé pública. Presume-se que o registro exprima a verdade. O cartório, ele deve ser bem organizado e os livros bem cuidados aí, cabendo ao juiz fiscalizar essas serventias. Os livros, eles são acessíveis a qualquer pessoa, de acordo com o nosso artigo 1246. Então, tem fé pública, primeira característica dos registros. Segunda característica, possibilidade de retificação. Possibilidade de retificação. Se esse registro está errado, equivocado, né, não está correto, o juiz, ele pode determinar a sua correção, tá? Isso está no nosso artigo 1247. É possível corrigir o registro, passível de retificação. Gente, 2 palavrinhas que nos causam confusão: retificação e ratificação. Quando vai ser ratificado é porque vai ser confirmado, né? Com ratificação posterior, confirmação posterior e tal. Quando é retificação é porque pode ser consertado. Quando você tiver dúvida, você lembra da retífica de motores, né? Ela vai consertar o motor. Ratificação é dar um aval, um ok. Retificar é consertar, tá? Terceira característica, obrigatoriedade. Então, o registro, ele tem fé pública, é possível de ser retificado e ele é obrigatório, né? Terceira característica, obrigatoriedade. O registro, ele é obrigatório no cartório de imóveis do lugar do imóvel, conforme o parágrafo 1º do artigo 1245 do Código Civil. Quarta característica, continuidade. Então, olha só, ele tem fé pública, certo? Ele pode ser retificado, ele é obrigatório e ele tem característica de continuidade. O que seria essa continuidade, professora? O registro, ele obedece a uma sequência lógica de atos, sem omissão, né, de nada que aconteça sobre ele, de modo que não se pode registrar em nome do comprador se o vendedor que consta no contrato não é o dono, né, que consta no registro. Então tem que ter uma coerência fática, os fatos, eles têm que estar harmonizados com a realidade, com o que está registrado ali. Muita gente desconhece a importância do registro, desconsidera. Nós sabemos que aqui em Uruaçu, por exemplo,
tem-se um problema, né, de estrutura urbana muito grave, muitas cidades aqui do interior de Goiás têm, porque as pessoas não têm de fato essa regularização fundiária urbana, né? Nós temos uma lei própria para isso chamada REURB, que é essa regularização urbana do recorte de solo urbano e o registro dessas matrículas aí no cartório de imóveis, ok? Muita gente também se nega a fazer esse registro para não pagar as custas cartorárias, né? E na verdade não se sabe que ele só vai ter a posse, né? E que quando ele resolver fazer esse registro, ele já não vai mais encontrar ali o dono, aí ele vai ter que partir para um uso capião e que o processo é muito mais complexo e oneroso, certo? Então nós vimos, pessoal, a primeira forma de adquirir propriedade imóvel, que é através do registro, né? E vimos aí todas essas características do registro. Agora nós vamos ver a segunda forma de aquisição da propriedade imóvel, que é através da accessão. A accessão, ela não é tão comum como o registro. A accessão é uma espécie de aquisição originária, tá? Nós vamos adquirir algo por accessão, né? Vai ser o quê? Nós vamos considerar a accessão. Então, anota aí. Accessão. Com C e 2 S, tá? Accessão. Accessão, né? Adquire-se por accessão. Anota aí. Adquire-se por accessão tudo aquilo que adere ao solo e não pode ser retirado sem danificação. Então, nós vamos adquirir por accessão, né, tudo aquilo que adere ao solo e não pode ser retirado sem danificação. Através da accessão aí, a coisa imóvel, ela vai aumentar, né, por alguma das 5 hipóteses lá do nosso artigo 1248, ou nós vamos dizer que as 4 primeiras hipóteses do artigo 1248, abre aí, gente, para vocês acompanharem. São as seções naturais e horizontais, né? Dependem da natureza, mais precisamente aí de atividade fluvial, dos rios, do movimento de areia feita pelos rios. Então, é de questão natural, dentro do artigo 1248. Abre aí. Apenas a quinta, que nós vamos estudar agora, todas as 5, tá? Apenas a quinta, que é a seção humana e vertical, que decorre da atividade artificial do homem ao plantar e construir. Então, anotem aí. A seção está prevista no artigo 1248, são 5 modalidades. As 4 primeiras, né, são possibilidades naturais e horizontais. Apenas a última, a quinta, né, que é a seção humana e vertical. As 4 primeiras são naturais e horizontais, apenas a quinta, que é humana e verticalizada. Vamos lá. Primeira, né, a partir do 1248, gente, nós vamos ter os artigos, tá? 249, 250, 251, 1252. É importante vocês acompanhem a leitura aí, que são essas modalidades, as 5 modalidades de accessão. A primeira é a formação de ilhas, que está no 1249, tá? Pode ser que você tenha ali o seu território, que ele é litoral, né? Vai no litoral. E aí vai ter a formação de ilha. É algo que agrega ao seu território, ao seu terreno, e que vai te pertencer, que não pode ser retirado. Então, a formação de ilhas do artigo 1249 é a primeira, é natural, né? A segunda não é muito comum pra gente, mas é chamado de aluvião. O que é aluvião? Aluvião, ele é o acréscimo lento de um terreno ribeirinho, né? A parte do terreno que aumenta passa a pertencer ao dono do terreno, tá? No 1250, eu tenho um terreno ali, ele termina na margem daquele rio. O rio, por algum motivo, ele no período de estiagem, alguma coisa assim, ele diminui a sua quantidade de água. Tem aquela parte ali do terreno, que inclusive quem entende um pouquinho de agricultura sabe que é um terreno bastante fértil, ele vai pertencer ao dono daquele terreno. Se esse rio seca, por exemplo, né, acontece uma desgraça natural aí por falta de zelo do homem, e esse rio seca, esse terreno também passa a pertencer ao proprietário ali desse imóvel. Terceira possibilidade aí de aquisição de imóvel por accessão é a avulsão.
A avulsão, gente, ela é diferente, da aluvião. A avulsão vai acontecer por uma movimentação brusca, envolve aí quase que uma ação violenta da natureza. Vocês podem fazer a leitura do artigo 1251, que vocês vão verificar. A aluvião, ela é um acréscimo lento, tranquilo, ali o rio desceu e tal. Já essa avulsão, ela é brusca, tá? Por exemplo, houve um terremoto e despreendeu parte do solo e esse solo veio e anexou no seu terreno, alguma coisa desse sentido, tá? Tá no 1251. A quarta possibilidade é chamada de álveo abandonado. O álveo abandonado, ele trata-se do leito do rio que secou. Este rio seco, ele torna-se propriedade do dono do terreno onde ele passava. Vocês podem ver que vai ser muito próximo da questão da aluvião e que parte doutrinária fala até que é a mesma coisa. A aluvião vai falar que é o acréscimo, é o que aumenta. O rio diminuiu a água e tal, né? Aumentou ali. E o álveo abandonado vai falar que é o leito do rio que secou ali, ele vai de fato anexar, aderir, vai se tornar um espaço complexo pertencente a esse proprietário. Tá no artigo 1252. A nossa próxima o nosso próximo tipo tá no 1253, que é aquela que deriva da ação humana, que eu disse para vocês, que serão as construções e as plantações. As construções e as plantações, nós podemos entender que é a chamada acessão humana, né? Porque é o homem que constrói e que planta, né, num terreno. A regra é o acessório seguir o principal. Então, aquilo que está anexo ao território pertencerá àquele terreno, aquele imóvel, aquele lote, aquela fazenda, aquela casa. Então, de modo geral, nós compreendemos que as benfeitorias elas serão de propriedade do dono do terreno, conforme o artigo 1253. Porém, né, contudo, todavia, se o dono do material e das sementes não for o dono do terreno, nós vamos surgir aí, vamos nos deparar, vamos enfrentar problemas sobre os domínios aí da cessão. Quem de fato tem a propriedade dessa plantação, se eu sou dona do terreno, mas eu não sou dona da semente e nem da plantação ali. Então, nós vamos ver que vai surgir problemas sobre o domínio dessa plantação, né? E vai surgir aí indenizações da pessoa que porventura seja prejudicada. Nós vamos ter que resolver isso daí, levando em base a teoria ali de evitar o enriquecimento ilícito do dono do terreno, né? Vai depender da boa fé, da má fé, todas essas questões que envolvem aí essa benfeitoria. Tá? Tudo aquilo que nós já vimos lá de aquisição dos frutos dentro da teoria da posse que nós estudamos. Certo, pessoal? A nossa próxima aula, nós vamos analisar a questão da aquisição da propriedade imóvel pela uso capião. Então, nós vimos aí a aquisição pelo registro, a aquisição pela acessão e o nosso próximo tema vai ser a aquisição pela uso capião. Como usucapir um bem, tá? É o nosso próximo tema a ser estudado. Até mais, pessoal, bons estudos. Contem comigo aí, o apoio no Moodle, nas redes sociais. Não fiquem com dúvida do conteúdo. Façam leituras complementares, tá? Busquem sanar as suas dúvidas. Eu estou sempre nos fóruns aí, para que vocês não levem dúvidas sobre o nosso conteúdo. Até mais!